Então, é possível dizer que um dos modos de se quebrar o condicionamento é compreendendo que o sujeito deve colocar as próprias regras na sua vida, de modo que o indivíduo, em relação ao coletivo, ele tenha um poder maior sobre si mesmo. Aproveita o que é útil para você, de acordo com a sua natureza. Vamos pensar na filosofia de origem chinesa, por exemplo. Então, é muito comum se observar, por exemplo, um artista marcial como Bruce Lee, que um dos princípios do caminho que ele diz ser o caminho da arte marcial que ele cria, do estilo dele, é justamente aproveita o que é útil de acordo com a sua natureza e o que não é útil dos sistemas, deixe de lado. Então daí nós começamos a pensar o que é a utilidade. A utilidade para o indivíduo coincide com a utilidade para a sociedade? Em que momento acontece uma sincronia entre as utilidades do indivíduo e da sociedade, do coletivo? Certamente o indivíduo que não observa a própria natureza não vai ser um indivíduo que poderá entrar em consonância com um todo maior do qual faz parte. E como nós vemos, nas observações que fizemos antes, muitos princípios ditos como éticos ao longo dos séculos são condicionamentos que parecem muito claramente ir contra a nossa própria natureza. Exemplo rápido: amar ao outro como a si mesmo. Amamos pessoas muito íntimas e próximas, não amamos qualquer um, e amamos em primeiro lugar a nós mesmos. Então é um princípio ético que tem um problema lógico na sua construção. E um problema de distanciamento muito grande da natureza humana. Então, aproveitamos o que é útil de acordo com a nossa natureza, observamos a nossa natureza, a diferença que ela tem em relação à natureza das outras pessoas, e, por exemplo, numa arte marcial, você vai ver que a pessoa mais alta vai ter facilidade para determinados movimentos do que uma pessoa mais baixa, que pode ser mais ágil, mais rápida em seus movimentos. Então são movimentos diferentes, aqueles movimentos que vão extrair o maior potencial que existe no corpo da pessoa. Então, adequar a técnica, a arte, a natureza que é dada, é o meio de se conseguir extrair a maior potencialidade nas ações. Então, quando os sistemas são apresentados aos indivíduos, estes indivíduos têm que observar-se a si próprio e verificar: isto faz sentido de acordo com quem eu sou, com o corpo que me foi dado pela natureza? Então vamos supor que estejamos praticando uma arte marcial
E no sistema tradicional desta arte marcial é ensinado um tipo de movimento. Só que este tipo de movimento para o corpo daquela pessoa não vai funcionar. Então deve haver uma adequação. Então, o que é útil ao indivíduo é aquilo que tem a ver com a natureza que lhe foi dada. E só assim este indivíduo, portanto, se realizando de um modo mais pleno, poderá ser uma peça com maior capacidade de contribuir com o coletivo. Então, o ato de aceitar algo que é consoante harmônico com o seu ser e rejeitar aquilo que não lhe faz sentido na vida, não lhe é útil, é um modo de fazer regra. Então, falar não é um modo de afirmação da existência daquele ser, das qualidades daquele ser e do modo como aquele ser se comporta. Dizer não é a afirmação do ser, em um certo sentido. E este ser, este indivíduo, este sujeito, este humano que vai aceitar e vai rejeitar, está exercendo neste ato uma dialética em que, para chegar no que é o útil, observa a si mesmo e aquilo que é exterior e vem de fora. O que o ser humano procura tem a ver com seus costumes, tem a ver com a sua responsabilidade, com o modo como lida com a sua liberdade, com a sua compreensão de si em relação ao universo, em relação ao todo, e da sua compreensão de si consigo mesmo. Então, ao escolher o que é rejeitado, me observo. Mas para me observar, eu preciso considerar um entendimento do modo de funcionamento do ser humano que leve em consideração o inconsciente. E aqui o Freud ele tem a sua importância monumental na evolução da humanidade. Porque o inconsciente é aquela área em que nós vamos compreender quais são os conflitos existentes até que aquela pessoa tome uma deliberação, tome uma decisão, pondo fim à deliberação e chegando à certeza que será a causa de seu ato, de sua ação. Então, é importante compreender como que este inconsciente pode dizer muito acerca do sujeito. Um inconsciente que é acessível pelos sonhos, por exemplo, mas também observável em várias situações do dia a dia das pessoas, como os atos fados, ou como
A própria análise de quais palavras são escolhidas na ordem do discurso, né? Enfim, como chegar ao inconsciente é uma outra questão. Mas até aqui nós temos que o inconsciente abarca uma parte do ser que, enquanto o ser não tiver consciência dela, não conseguirá estar alerta, não conseguirá estar atento. O ser precisa se compreender de modo completo. Isso, compreender de modo completo, envolve, para fazer as melhores escolhas entre o que se introjeta e o que se afasta do que é apresentado pelos sistemas a um indivíduo, esse indivíduo ele precisa compreender como que o seu inconsciente está construindo uma parcela, e alguns aí vão dizer que está construindo toda a ação. Então a vontade do sujeito, ela é constituída por uma série de fatores, muitos dos quais podemos observar de modo fácil e imediato pelos nossos próprios sentidos, e outros que têm uma dificuldade maior na observação, mas que também podem ser observados, porque ali estão. Me diga o que queres e direis qual é a sua prisão. Me diga o que queres e lhe direi qual é a sua prisão. Mas o que queres você? O que você quer? Você sabe o que você quer?